E aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Como vão os estudos? Fábio Marçal aqui de novo para agora dar continuidade àquele assunto de tipos de sujeito. Vamos continuar com o primeiro assunto de tipo de sujeito, falando de sujeito simples. Sim, o tipo de sujeito mais simples que tem, por isso esse nome, né? Sujeito simples. Se inscreve aí no canal, dá um curtir logo, que eu sei que você vai gostar desse vídeo, porque é um conteúdo bem maneiro, tá bem legal, bem interessante. Vamos ver algumas questões também de concurso público no final da explicação, no final da teoria. Veremos teoria, exemplos e questões de concurso. Então compartilhe para os seus colegas, seus amigos, parentes que estão estudando também, para todo mundo passar junto nesses concursos aí que virão pela frente. Bem, cola comigo aí e vamos para a conceituação de sujeito simples. Bom, para começar é necessário sabermos algumas coisas que entram como pré-requisito. Depois do pré-requisito, temos alguns conceitos básicos e, por fim, podemos expandir o conceito de sujeito para algo mais complexo. Bem, inicialmente temos aqui como um pré-requisito para aprender sujeito simples, no caso, né? Já vimos isso lá no vídeo de tipo de sujeito. Classes de palavras. A gente está por dentro de classes de palavras. Quais classes de palavras? Bem, basicamente, preposição, substantivo, pronome, verbo. São essas quatro seriam as principais, as mais básicas para caracterização do sujeito simples. Bem, e não preciso saber as outras, então é claro que precisa. Porém, para conceituação e caracterização, essas quatro são as principais. Beleza? Bem, qual é o contexto linguístico que o sujeito se encontra? O contexto linguístico é a frase. Está aqui a frase. Bom, o que é uma frase? Frase é o conjunto de palavras que traz em si, né, um significado. Começa numa letra maiúscula e termina aí no ponto final, ponto de exclamação, ponto de interrogação. Enfim, um conjunto de palavras com um sentido, uma ideia contida em si. Frase pode ter 10 palavras, 8 palavras, 12 palavras, ou pode ter apenas uma palavra. Sim, por exemplo, socorro. Socorro é uma frase, porque é uma palavra, começa com letra maiúscula, termina aí com uma exclamação e passa todo um sentido. É como se fosse: ei, você que está escutando, eu preciso de ajuda. Vem aqui me ajudar, por favor. Socorro diz basicamente isso, passa essa ideia toda. Alguém dentro de um carro, imagina você está passando numa via, encontra um carro parado e você vê alguém da janela gritando bem alto: socorro! Não precisa nem dizer, né, a mensagem que é transmitida ali. Bem, o que é frase nominal e frase verbal? Existem dois tipos de frase, né? A frase nominal. O nome mesmo diz, frase nominal. É aquela que só tem nomes. Como assim só tem nomes? É porque não tem verbo nessa frase. Se tiver verbo, é a frase verbal. São esses dois tipos de frases que existem. Socorro é uma frase nominal, porque não tem verbo. Outra frase nominal: cadeira amarela de braço quebrado. Cadeira amarela de braço quebrado. Cadeira, substantivo, amarela, adjetivo. De preposição, braço, substantivo, quebrado, adjetivo, que veio aí de um particípio, mas não funciona como verbo esse particípio. Ou seja, cadeira amarela de braço quebrado, de braço macio quebrado. Olha que legal, macio, outro adjetivo. Só tem, substantivo, adjetivo e preposição nessa frase. Não tem verbo, é uma frase nominal. E o que é uma frase verbal? É uma frase que tem verbo. A cadeira amarela está com o braço macio quebrado. Pronto, esse está é o verbo estar, né? O verbo cópula, o verbo de ligação. Então é uma frase verbal. A frase verbal ela é chamada de oração. Então toda vez que você ouvir escrito numa prova aí, numa questão de concurso, oração, você sabe que é uma frase que tem verbo. Possivelmente ele estará trabalhando nessa questão análise sintática. Bem, e a oração é o núcleo da análise sintática, é o núcleo de análise. Por quê? Porque é o verbo o fator principal da oração, da análise sintática. E aí, a partir do verbo, a gente consegue achar
o argumento externo, né, na chamada sintaxe, que é o sujeito, e os argumentos internos, que são os complementos. Bem, e a expansão? O que é essa expansão? A expansão da oração é o período. Existem períodos simples e períodos compostos. Um período é um conjunto de orações. Se eu tenho uma oração, ou seja, uma frase com um verbo, eu tenho um período simples. Se eu tenho mais de uma oração, uma frase completa, né? Ou seja, eu tenho mais de dois verbos ou mais no caso, então eu tenho um período composto. Então, se você vir aí na sua prova a palavra também período, você sabe que ele está trabalhando análise sintática, está trabalhando conjunto de orações, beleza? Então são essas nomenclaturas aí básicas e a gente agora pode dar continuidade. Bem, sujeito simples. O que é o sujeito? Substantivo ou um pronome, substantivo ou pronome sem preposição. Sem preposição, viu? Tem que saber o que é uma preposição. Por isso a importância das classes gramaticais. Que concorda com o verbo. Substantivo ou pronome sem preposição que concorda com o verbo. Memoriza isso. Põe na cachola. Põe chiclete e cola na testa. Porque isso aqui vai definir muito o tipo de sujeito numa questão. Quer ver? Nessas frases aí já estão marcadas, né, de vermelho o verbo. Verbo fazer, verbo entrar, convidar e passar. Bem, são frases simples, frases bem tranquilas, que tem o S, o V e o C. O que é o S, o V e o C? Sujeito, verbo, complemento. Isso aqui é a ordem lógica da oração na língua portuguesa. Bem, vamos então fazer a análise morfológica, isso é importante. Quando na prova fala análise morfológica, está falando das classes gramaticais, as classes de palavras, ou da estrutura das palavras, né? Radical, vogal temática, desinências. Bom, análise morfológica, classe gramatical da palavra Camila, substantivo. Fez, um verbo, uma, artigo, prova, substantivo. Hoje, advérbio de tempo. Bem, classes gramaticais da frase. SVC. Na ordem lógica, sujeito, verbo, complemento. Eu pergunto ao verbo: quem fez uma prova hoje? Aí você responde: Camila. Fábio, essa é fácil. É o sujeito. Sim, repara o seguinte, essa parte que é importante. Camila é um substantivo. Está aqui, ó, substantivo. Antes de Camila não tem preposição. Sem preposição. Está aqui. Concordando com o verbo. Camila está no singular. Fez também está no singular. Pronto. Sujeito. Mas, Fábio, prova também é um substantivo sem preposição e também está no singular. Só aí a gente entra na semântica. Só na segunda parte, né? No segundo tempo que a gente entra na semântica. Primeiro você vai fazer uma análise lógica, uma análise racional. Substantivo ou pronome sem preposição concordando com o verbo. Opa, agora vamos confirmar que se Camila realmente é o sujeito, se esse substantivo realmente é o sujeito. Pela lógica, pela semântica, quem é que pode fazer alguma coisa aí? Camila que fez uma prova ou uma prova que fez Camila? Pela semântica, sabemos que a Camila tem o traço humano, o traço agente, e é ela que tem a capacidade, né, potencialidade de realizar a prova. Prova que tem um traço aí, né, não humano, paciente. Então sabemos aí pela sintaxe e pela semântica que Camila realmente é o sujeito. Bem, quantos substantivos tem dentro desse sujeito? Isso é importante saber. Mas, Fábio, sujeito é só um? Não. Sujeito é o termo inteiro que está exercendo essa ação do verbo. E dentro desse termo inteiro, que pode vir junto a ele adjetivo, artigo, pronome, numeral, locução adjetiva,
Dentro desse sujeito inteiro, nós temos o núcleo do sujeito, que vai ser o substantivo ou o pronome, na ausência do substantivo, que vai exercer essa função principal, essa função semântica principal. Então, o substantivo é sempre o núcleo da função sintática que ele pertence. Na ausência do substantivo, virá um pronome. Então, Camila, substantivo é sujeito e, ao mesmo tempo, núcleo do sujeito. Só tem um substantivo dentro desse sujeito. Você só tem um núcleo sujeito simples. Isso é o sujeito simples, é o que tem apenas um núcleo dentro do termo sintático chamado sujeito. Vamos ver aqui na segunda frase. Os artigo professores substantivo entraram verbo de preposição férias substantivo. Bem, férias é um substantivo. Está preposicionado. Já sei que não pode ser sujeito. Mas, sabe, também tem nem como, férias entrar exatamente. A semântica aí, numa dúvida, se houvesse, a semântica apenas ela viria para corroborar, para ratificar. Os professores. Quem é que entraram, E te pergunta, os professores. Repara, eu falei os professores. Sujeito são os professores. Dentro desse sujeito, temos substantivo e temos o artigo. E aí, lembra qual é o núcleo do sujeito? Vai ser o substantivo. No caso, professores. Está aqui. Só tem um núcleo, um substantivo apenas. Logo, é um sujeito simples também. Lorena convidou Marta para a festa. Qual é o verbo? Convidou. Lorena, substantivo. Marta, substantivo. Para, preposição. A, artigo. Festa, substantivo. Certinho? Certinho. Pergunta, quem convidou Marta para a festa? Lorena. A resposta para a pergunta feita ao verbo é Lorena, sujeito. Dentro desse sujeito temos apenas um substantivo, então sujeito simples. Por que não pode ser Marta o sujeito? Porque a ordem lógica da oração é sujeito, verbo, complemento. Se temos dois itens que podem ser sujeito, no caso Marta e Lorena, substantivo sem preposição concordando com o verbo, a ordem lógica da frase que vai prevalecer para tirar essa dúbia possibilidade. Todas as crianças da turma passaram de ano. Todas, pronome. As, artigo. Crianças, substantivo. Da, preposição. Turma, substantivo. Passaram, verbo. De, preposição. Ano, substantivo. Bem, pergunta ao verbo. Quem passaram de ano? Todas as crianças da turma. Este item inteiro é o sujeito. Exatamente, porque ele é a resposta da pergunta feita ao verbo. Quem passaram de ano? Todas as crianças da turma. Pergunta, quantos substantivos tem dentro desse sujeito? Crianças e turma, 2 substantivos. E o que é o sujeito? Um substantivo ou um pronome sem preposição, concordando com o verbo. Mas olha, aqui eu tenho uma preposição. Se eu tenho uma preposição, turma pode ser um núcleo do sujeito? Não. E crianças tem preposição antecedendo? Não, não tem. Tem somente um artigo e um pronome. Logo, esse substantivo crianças é o núcleo do sujeito. Tanto é que agora a semântica confirma, tira a prova dos 9. Quem é que passaram de ano, a turma ou as crianças? As crianças, Turma é um conjunto aí, um todo. Então aqui o foco está sendo crianças, até porque está no plural e passaram também está no plural. Concordando com o verbo. Beleza?
Vamos dar continuidade a mais exemplos. Agora vai ficar mais fácil porque você já sabe um pouco já mais do conceito. Roberto mentiu para Ana. Roberto, substantivo, mentiu, verbo, para, preposição, Ana, substantivo. Pergunta ao verbo, quem mentiu para Ana? Vem como resposta, Roberto. Roberto é o sujeito. Temos apenas um substantivo dentro do sujeito, então temos apenas um núcleo do sujeito. Se é apenas um núcleo, sujeito simples. Meu vizinho reclamou do trabalho. Pergunta, quem reclamou do trabalho? Meu vizinho. Meu, pronome, vizinho, substantivo. Núcleo do sujeito, então, ó, sujeito é meu vizinho. Qual é o núcleo do sujeito? Vai ser o substantivo. Está aqui, núcleo do sujeito. Temos apenas um núcleo, porque temos apenas um substantivo. Mas, Fábio, temos um pronome aí. Você falou que sujeito é substantivo ou pronome. Pronome na ausência do substantivo. No caso, aí, um pronome que esteja fazendo o papel de um substantivo. Esse pronome aqui não está fazendo o papel de nenhum substantivo. Ele está acompanhando o único substantivo. Está dando ideia de posse, é um pronome possessivo. Meu vizinho, não seu vizinho, não nosso vizinho, mas o meu vizinho, beleza? Paulo comprou um carro zero. Então, no caso que lá em cima, é sujeito simples. Paulo comprou um carro zero. Pergunta, quem comprou um carro zero? Paulo é o sujeito. Dentro desse sujeito, temos o substantivo Paulo, apenas um substantivo, então sujeito simples, apenas um núcleo. Fácil, fácil, né? As crianças montaram a árvore de Natal. Pergunta, quem montaram a árvore de Natal? As crianças, é o sujeito, porque ele é a resposta na pergunta feita ao verbo. As crianças é composto por artigo e por um substantivo. Se só tem o substantivo, temos apenas um núcleo, o núcleo do sujeito. Então, sujeito simples. Nossa dentista abriu outro consultório. Quem abriu outro consultório? Nossa dentista é o sujeito. Dentro desse sujeito temos um pronome possessivo e temos um substantivo dentista. Bem, esse pronome, como é pronome possessivo, está apenas dando a ideia de posse para o substantivo dentista. Esse nossa não está substituindo ou fazendo o papel de um nome, de um ser. Ele está acompanhando. Logo, só temos um núcleo do sujeito. Então, sujeito simples. O cachorro comeu toda a ração. Quem comeu toda a ração? O cachorro. O artigo cachorro substantivo. Temos apenas um substantivo dentro do sujeito, apenas um núcleo do sujeito, sujeito simples, beleza? Bom, vamos agora fazer as questões de concurso para ver mais na prática como funciona. Bora então ver esse enunciado, essa primeira aí. Cresce Rio Grande do Norte, né, da Comperv, banca Comperv. Em janeiro de 2015, o valor de venda dos imóveis havia subido 12% em 12 meses, segundo a FIP. Se o sujeito da frase for flexionado no plural, o verbo haver flexionará. Bem, qual é o sujeito da frase? Temos que saber o que? O verbo, exatamente, o verbo. Qual é o verbo? Em janeiro de 2015, o valor de venda dos imóveis havia subido. Temos aqui, havia subido. Temos dois verbos. O que é isso aqui, desses dois verbos? Repare que um está no particípio, terminação ido. E outro é o verbo haver. Isso aqui é característica de tempo composto. O que é um tempo composto? É o verbo ter ou haver mais um verbo principal no particípio. Isso caracteriza tempo composto. É uma locução verbal. São dois verbos com a função de um só, fazendo o papel de um só. Bem, isso aqui é a mesma coisa. Ó. Isso aqui cai muito em prova também. Que subira é o pretérito mais que perfeito composto. Não é subirá. Subirá é futuro. Subira é pretérito mais que perfeito composto. Havia subido, tinha subido, ou seja, subira 12,7%. Bem, aí você pode falar assim, Fábio, o verbo haver, ele é impessoal. Não, não é. O verbo haver com o sentido de existir, que é impessoal. Sendo impessoal, ele não se flexiona. Mas o verbo haver com o sentido de ter, que é o que ocorre aqui, ele é um verbo
pessoal, um verbo comum, um verbo que se flexiona. E o que acontece na locução verbal? Na locução verbal, o verbo principal, que está aqui, é o subir, é ele que manda e o auxiliar que obedece. O verbo principal vai estar sempre numa das formas nominais, infinitivo, gerúndio, particípio. No caso aí, o verbo auxiliar, havia, está no singular. Por quê? Porque o principal falou, olha só, o havia, o nosso sujeito é valor. Valor está no singular. Então você continuou no singular, tá? Beleza? Ah, mas eu quero variar. Não, só vai variar se o sujeito, se o nosso sujeito variar também, se ele for para o plural. Aí sim, eu deixo você variar. Mas você não vai variar, não, ou participe. Não, eu sou o principal, eu mando. Você é meu auxiliar. Você, né, o que eu tiver que fazer, é você que vai fazer por mim. Pergunta: quem havia subido 12,7%? O valor de venda dos imóveis. Olha que legal. O valor de venda dos imóveis, isso aqui tudo é o sujeito. Deixa eu apagar aqui. Pronto, vamos lá. Verbo havia subido. Pergunto: quem havia ou que havia subido 12,7%? A resposta é o valor de venda dos imóveis. Isso aqui tudo é o sujeito. E quem é o núcleo do sujeito? Vamos ver. Temos aqui um artigo, um substantivo, uma preposição, substantivo, preposição, substantivo. Beleza, então temos aqui 1, 2, 3 substantivos. O que é substantivo? O que é sujeito? É um substantivo ou pronome sem preposição que concorda com o verbo. Esse substantivo, imóveis, está preposicionado. Já não pode ser sujeito, núcleo do sujeito. O substantivo venda também está preposicionado, não pode ser núcleo do sujeito. O único substantivo que não está preposicionado é valor. Ele então é o núcleo do sujeito. Repara, não foi a venda que havia subido, não foram os imóveis que haviam subido. Foi quem? Foi o valor. Agora sim, a semântica ela corrobora a sintaxe. Confirmo pela semântica que esse substantivo sem preposição, concordando com o verbo, é realmente o agente da ação. A ação havia subido. Beleza, valor está no singular. Havia subido, a locução verbal também está no singular. Ele pergunta: se o sujeito da frase for flexionado no plural, o verbo haver flexionará. Bem, se o valor for para o plural, vai ficar os valores. Eu sei que o núcleo do sujeito é valores, então o verbo vai concordar com esse núcleo do sujeito. Os valores, pega o verbo e traz para cá. Haviam subido. Por que haviam? Porque esse haver está com sentido de ter e não de existir. Se está com sentido de ter, é como se eu tivesse o verbo ter aqui. Ou seja, tinham subido. É um verbo pessoal comum. Ele flexiona de acordo com o sujeito. Então, os valores haviam subido. Resposta, letra D. No plural, pois estará concordando com o sujeito da oração. Beleza? Vamos para a próxima questão. Agora aqui é uma questão da Polícia Civil do Distrito Federal. Agente Polícia, prova da CESP, a tão temida CESP. Temos um texto que a gente não precisa lê-lo. Não precisa. Olha a pergunta. Acerca dos aspectos linguísticos do texto, julgue o item a seguir. O sujeito da forma verbal viu nos versos 13, 26 e 39 é indeterminado, pois não se revela. Ele diz que é indeterminado porque o sujeito não se revela no texto. Quem pratica a ação de ver. Pois não se revela no texto quem pratica a ação de ver. Vamos ver se isso é verdade? Vamos ver quem é o sujeito de viu, se realmente existe, se se revela ou se não se revela. 13, 26 e 39. Podemos ver aqui logo na 39. A última frase, ó. Quem viu o pavio aceso do destino? Primeira coisa que a gente tem que procurar na análise sintática é o verbo. O verbo está aqui, viu. Agora, análise morfológica, classes gramaticais.
Quem é um pronome indefinido, pronome. O é um artigo, pavio substantivo, aceso adjetivo, do preposição mais artigo e temos destino substantivo. Pergunta o verbo. Quem viu o pavio aceso destino? Qual a resposta? Não aparece? 2 meninos pelo avesso, 2 perdidos valentinos. Quem viu o pavio aceso? Lembra do conceito de sujeito? Substantivo ou pronome sem preposição, concordando com quem? Com o verbo. Substantivo ou pronome. Tá aqui, pronome. Pronome. Olha que legal. Pronome. Pronome, pronome, pronome. Como assim, Fábio? Quem é um pronome. Tem algum substantivo aí antecedendo o verbo? Não, não tem nenhum substantivo. Temos apenas um pronome. Mas pronome também pode ser sujeito. Isso aqui é chamado de pronome substantivo. O que é isso? É um pronome que substitui um nome. É um pronome que substitui diretamente um ser. Repara, se eu escrevo assim, Fábio fez a comida. Ele fez a comida. Né? Na primeira oração, Fábio é o substantivo. Beleza, sujeito de fez. E na segunda, não temos mais o Fábio, o substantivo Fábio, mas temos o pronome ele, pronome pessoal do caso reto. É um pronome que substitui quê? Um nome, substitui o substantivo. Logo, esse ele é o núcleo do sujeito, assim como Fábio é o núcleo do sujeito. Ah, Fábio, mas fica claro que ele é o sujeito aí de fez a comida. Então tem que ficar claro também que quem é o sujeito de viu. Por que o sujeito? Porque é um pronome. Mas, Fábio, se quem aí não dá para saber quem é. O ele também não dá para saber quem é. É porque aqui eu coloquei no contexto Fábio. Mas se eu coloco ela chegou atrasada. Sabe quem é que chegou? Não sabe. Mas temos aqui um pronome pessoal do caso reto que faz a função de sujeito de chegou. Mesma coisa que é um pronome indefinido. Justamente, o pronome é indefinido. O pronome, morfologia, classe gramatical. Mas sintaticamente temos um sujeito. Sujeito é termo sintático. É lógica. Sujeito é matemática. Tem, não tem, não tem. A semântica ela é segundo plano, ela é só para corroborar. Então, tem um espaço antes do verbo preenchido sonoramente, né, ou graficamente, por um pronome. Se tem espaço preenchido, temos o sujeito. Sujeito é sintaxe, é lógica, é espaço. O espaço tem que estar preenchido, o espaço do sujeito, do verbo e do complemento. Às vezes, esse espaço não vai estar preenchido, como, por exemplo, precisa-se de funcionários. Aqui temos o complemento de funcionários e temos o verbo precisa-se. Não temos preenchido o sujeito. Aqui sim é um sujeito indeterminado. Beleza? Falaram a verdade. Falaram o verbo, a verdade, complemento. Não temos o espaço do sujeito preenchido, ou seja, também sujeito indeterminado. Mas aqui nós temos preenchido por um pronome. Quem, sujeito, viu, verbo, o pavio, complemento. Beleza? Então, ele pergunta o quê? Ele diz que é indeterminado. Não, não é indeterminado. É um sujeito simples. Isso aí. Temos um pronome, um núcleo do sujeito, porque temos um pronome só dentro desse sujeito. Um núcleo do sujeito, sujeito simples. Então, resposta
Errado, não é sujeito indeterminado, sujeito simples. Viu? É simples, mas pode aparecer uma pegadinha, né? Um conceito aí fundamental de sendo explorado, né? Que é um pronome indefinido preenchendo o espaço sintático. Número 5 aí, Prefeitura Municipal de Ângulo, assistente social, analise, né? Vem a frase, e assinale a alternativa correta. A conta de Jeffree Star tem dezenas de vídeos de tutoriais de maquiagem. Letra A. O núcleo do sujeito é conta. B. O canal tem mais de 100 vídeos. Maquiagem é sujeito de tutoriais. O uso de preposições torna a oração gramaticalmente mais formal. Bem, o núcleo do sujeito é conta. Vamos ver primeiro essa opção A, né? Ver quem é o sujeito. Qual é o verbo? Primeira coisa a procurar na análise sintática é o verbo. O verbo está aqui. Tem. A conta de Jeffree Star tem dezenas de vídeos de tutoriais de maquiagem. Não tem outro verbo. Eu pergunto, o que ou quem tem dezenas de vídeos de tutoriais? Resposta, a conta de Jeffree Star. Isso tudo é resposta para a pergunta ao verbo. Geralmente a gente pode cair na tentação apenas de colocar a conta. A conta é o sujeito. A conta não é o sujeito é a conta de Jeffree Star. Isso tudo que tem dezenas. Dentro desse sujeito, nós temos artigo, substantivo, preposição, substantivo. Né? No caso de Jeffree Star, aqui é um substantivo composto. Esse substantivo composto de Jeffree Star está antecedido por preposição. Não pode ser sujeito. Quer dizer, núcleo do sujeito, né? Porque ele faz parte aí do sujeito no todo. Lembra? Sujeito, substantivo ou pronome sem preposição. Sobrou para quem? Sobrou para conta. Está apenas antecedido de artigo. Então pode ser e é o núcleo do sujeito. Conta, então, ó, tá aqui. Resposta, letra A. O núcleo do sujeito é conta. Por que está logo na letra A? Porque a maioria das pessoas vai marcar como núcleo do sujeito Jeffree Star. Jeffree Star tem dezenas de vídeos tutoriais. Parece ter sentido, parece ter lógica. Semanticamente fica até bonito, né? Jeffree Star tem dezenas de vídeos, é isso que a frase está dizendo. Só que lembra, sintaxe é lógica, é matemática, é local preenchido, é análise racional. Substantivo ou pronome sem preposição concordando com o verbo. Conta no singular e o verbo tem também no singular. Sem preposição, porque Jeffree Star tem preposição, não pode ser sujeito. Beleza? O canal tem mais de 100 vídeos? Aqui está dizendo que tem dezenas de vídeos. Não está dizendo que tem 100. Então, resposta B, errado. Maquiagem é sujeito de tutoriais. Não tem nada a ver. Tutoriais não é verbo. Então, tem por que maquiagem ser sujeito. Nada a ver. O uso de preposições torna a oração gramaticalmente mais formal. Não, isso aí também não quer dizer nada, não. Existe muita frase, muita fala informal com preposição. E continua sendo informal. Número 8. Prefeitura Municipal de Jaguapitã. Banca Falwell. Cada banca, né? Na oração, o que existe por trás de tamanha degradação é o medo. Exerce a função sintática de núcleo do sujeito ou termo. Então, de cara, ele já está perguntando qual é o núcleo do sujeito nessa frase. Primeira coisa a se procurar é o verbo. Qual é o verbo de o que existe por trás de tamanha degradação é o medo? Por trás de tamanha degradação, eu posso tirar. Por quê? Porque é um adjunto adverbial. Não tem verbo, não é oração, está só acrescentando, trazendo uma circunstância de local, né? Onde? Por trás de tamanha degradação. Vamos fazer o seguinte. Repara nesse verbo existir. Quem é o sujeito de existir? Pronome relativo que. Pronome relativo é um pronome que substitui o termo anterior. Na oração, aquilo, esse o é um pronome demonstrativo, eu consigo trocar por aquilo. Aquilo o qual existe, o que, quando eu consigo trocar por o qual, a palavra que eu consigo trocar por o qual, a qual, os quais e as quais, é pronome relativo. Então fica aquilo que existe, aquilo o qual existe. Bem, pronome relativo ele substitui o termo anterior, né? Ele traz para si. Então é como se no lugar desse que tivesse o o. Esse o é transposto para cá. Aquilo
existe. Ou seja, como se ficasse aquilo existe. Aquilo, o qual existe. Aquilo existe. É meio estranho, meio confuso esse meio. Então, quem é o sujeito de existir? Pronome relativo que? Fábio, pronome relativo, lembra que sujeito é um substantivo ou pronome sem preposição que concorda com o verbo está aqui. Pronome relativo é ele que está ocupando o espaço do sujeito existir. Aquilo existe. Ó, pronome. Pronome existe. Aquilo existe. Beleza. Tem a palavra que como opção? Não. Claro que temos, Fábio. Aí não. O que temos aqui é o que. O que não é o sujeito. O sujeito é só que. Pronome relativo que. Então, vai sobrar o que? O sujeito para esse verbo, o verbo ser. O que existe é o medo. Aqui fica invertido. Eu posso pegar esse o medo e colocar na frente. O medo é o que existe. Sujeito, o medo. Verbo é, verbo de ligação, aquilo que existe. Aqui é um predicativo, uma oração subordinada predicativa, né? Substantiva predicativa. Está aqui, ordem lógica, sujeito, verbo e o predicativo. Então, o sujeito do verbo ser é o medo. E qual é o núcleo do sujeito? O núcleo do sujeito é a palavra medo. Está aqui. Letra D. Mas, Fábio, a expressão medo veio depois do verbo, não tem problema. Isso é chamado de sujeito invertido. O importante é a gente entender a ordem lógica da oração. O medo é aquilo que existe. Ou aquilo que existe, que veio antes, poderia ter vindo depois, né? O medo vir antes do verbo e aquilo que existe vir depois do verbo. O medo é aquilo que existe. Número 9. Na frase parece tudo tão desnecessário. Os termos destacados têm as seguintes funções sintáticas. Vamos ver primeiro o que? O verbo, exatamente. Está aqui, verbo parecer. Parece tudo tão desnecessário. Pergunta, o que parece tão desnecessário? Tudo. Eu pego esse tudo, coloco aqui na frente. Tudo parece tão desnecessário. Ah, entendi. É só colocar a frase na ordem direta. Exatamente. Igual naquele número 8 que nós acabamos de ver. O medo é aquilo que existe. Então, ó, parecer é o verbo de ligação. Tudo é um pronome indefinido. Desnecessário é um adjetivo. Tão é um advérbio, intensificando o adjetivo. Sintaxe. Verbo está aqui. E pergunto, quem que parece ou o que parece tão desnecessário? Tudo. Isso aqui é o sujeito. Qual é o núcleo do sujeito? O pronome tudo. É um pronome que substitui um nome, né? Então é um pronome definido fazendo o papel de um substantivo. Logo, um núcleo do sujeito é o sujeito simples. Ele está perguntando justamente tudo e desnecessário. Repara que aqui, como temos o sujeito, o verbo de ligação e um adjetivo, isso aqui é uma estrutura de um predicado nominal. O que é predicado nominal? É quando temos um sujeito, um VL, ou seja, um verbo que liga esse sujeito a uma característica desse sujeito, que eu vou chamar de predicativo do sujeito. É o que ocorre aqui na letra C, sujeito e predicativo do sujeito. Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Sudoeste. Nossa! Estes passatempos podem aumentar sua inteligência, assinale o tipo de sujeito presente nesta oração. Primeira coisa a se procurar é o verbo. Exatamente. Cadê o verbo? Está aqui, locução verbal. Podem aumentar. Verbo poder, mais o verbo principal, né? Verbo poder como auxiliar, mais o verbo principal no infinitivo. Podem aumentar sua inteligência. Pergunta, o que podem aumentar sua inteligência? Estes passatempos. Estes passatempos têm quantos núcleos? Bom, temos dentro desse sujeito um pronome e um substantivo. Esse pronome é pronome demonstrativo. Ele só está fazendo o papel de
auxiliar, né, o substantivo, de trazer uma circunstância, de demonstração, né? Estes passatempos, mas o estes não está substituindo nenhum nome. O estes está apenas acompanhando o nome passatempos. Então está aqui. Só temos um núcleo do sujeito, porque só temos um substantivo que de fato pode semanticamente exercer essa função de sujeito. Logo, um núcleo do sujeito, sujeito simples. Número 11. Prefeitura Municipal de Senador Canedo. Considere o excerto. Uma revista é indispensável quando mostra que nem tudo são flores. E marca a alternativa correta. O predicado da primeira oração é verbal, o sujeito da primeira oração está implícito, o verbo concorda com o predicativo, o termo da oração tudo é um adjunto adnominal. Aqui ficou legal, hein? Temos aqui vários verbos. Verbo são, verbo mostra e verbo é. Uma revista é indispensável, é uma oração. Quando mostra, é outra oração. Que nem tudo são flores é a terceira oração. Então, a primeira, segunda, terceira oração. Sujeito de são. Sujeito do verbo são é esse pronome tudo. Então, sujeito de são está aqui. Pronome indefinido tudo. Tudo são flores. Mostra, sujeito de mostra, é um sujeito oculto. Porque não está aparecendo aqui, não está escrito, mas eu sei no contexto quem é. Esse quando aqui é uma conjunção adverbial, né? Temporal, subordinada adverbial, temporal. E o sujeito de verbo de ligação, é uma revista. Revista é um substantivo, um artigo indefinido. Então, aí, como núcleo desse sujeito, temos o substantivo revista. O predicado da primeira oração é verbal. Primeira oração é essa. Se tem verbo de ligação, o tipo de predicado é nominal. O que é um predicado verbal? Predicado verbal é quando tem um verbo de ação, verbo transitivo ou intransitivo. Se tem verbo de ligação, é PN, predicado nominal. Letra B. O sujeito da primeira oração está implícito. Não, o sujeito da primeira oração está bem explícito. É exatamente esse aqui, a revista. Está aparente, explícito. Não tem nada implícito. Letra C. O verbo concorda com o predicativo flores. Tem aqui, ó, verbo ser. Vamos deixar isso aqui de lado. Daqui a pouco a gente volta. O termo da oração tudo é um adjunto adnominal. Nós vimos que tudo é o sujeito, pronome definido, sujeito. Agora, mas Fábio, você disse que sujeito é um substantivo ou pronome sem preposição que concorda com o verbo. Aqui entra numa teoria chamada de concordância verbal, que vai mostrar para a gente que o verbo ser, ele é uma exceção na concordância. Ele é o único que nem sempre vai concordar com o sujeito. O verbo ser, ele pode concordar com quem? O predicativo. O verbo ser é um verbo de ligação. O verbo de ligação liga o sujeito ao predicativo do sujeito. E quando esse predicativo do sujeito está no plural, a preferência para a concordância é com este predicativo. Então, aqui a concordância verbal ela é alterada, né? Ela é invertida. O sujeito fica no singular e o predicativo que vai para o plural. Mas tudo continua sendo sujeito. E flores aí, né, que está concordando com o verbo, é o predicativo. Então, o termo da oração tudo é adjunto adnominal? Não. Tudo é sujeito. Ficamos então aqui, ó, na letra C. O verbo concorda com o predicativo flores. Exatamente. Isso aqui é concordância isso aqui é teoria de concordância verbal. É um assunto que a gente vê também depois que vê tipos de sujeito. Número 12. Sujeito é o primeiro grupo natural corretamente identificado que exerce uma função sintático-semântica em uma oração. Predicado é, por sua vez, o segundo grupo que exerce outra função sintático-semântica. E indique qual é o predicado da oração seguinte. Essas palavras aqui, predicado e predicativo, elas são parecidas e podem confundir muito a gente. O que é de fato predicado? É tudo aquilo
que não é o sujeito. É tudo aquilo que não é o sujeito. Eu tiro o sujeito da oração. Quando eu tiro o sujeito, o que sobra é o predicado. E o predicativo? O predicativo é aquela característica atribuída ao sujeito e ligada ao sujeito por um verbo de ligação. Exemplo: o gato é pardo. Está aqui. É um verbo de ligação. Gato é um sujeito. Pardo é uma característica atribuída a esse sujeito. É um predicativo do sujeito. O verbo de ligação, o verbo ser, ele faz a única função aqui de ligar esse predicativo, essa característica a esse sujeito. Se eu tiro o verbo de ligação, o gato pardo fica tranquilo também. O gato é pardo, o gato pardo. Dá mais vida nesse verbo de ligação. Bem, e o predicado? Dentro dessa mesma oração, eu faço o seguinte: o que é pardo? O gato. O sujeito, então, é o gato. Isso aqui é o sujeito. Quando eu tiro o sujeito, tudo que sobra é o predicado. Está aqui, predicado. Então, é pardo é predicado, porque é o que não é o sujeito. Predicado. E pardo, predicativo do sujeito. Por quê? Porque é característica dentro do predicado atribuída ao sujeito. Vamos ver outro exemplo. Essa mesa está suja. Os verbos de ligação, os 3 principais verbos, não são só esses 3 que são verbos de ligação, mas são os principais. São ser, estar e ficar. Então temos aqui o verbo estar, verbo de ligação. Como eu sei que é de ligação? Porque está ligando uma característica, ou seja, um predicativo do sujeito, ao sujeito, essa mesa. Quem está suja? Essa mesa. Essa mesa é o sujeito. Tirei o sujeito, todo o restante se chama predicado. Dentro do predicado, temos aqui o adjetivo suja, fazendo uma referência, dando uma caracterização ao sujeito. Ou seja, é um predicativo. O que é predicativo? Predicativo significa qualidade, característica. É um predicativo do sujeito. E esse predicativo do sujeito está dentro do predicado. Fábio, só existe predicado quando há verbo de ligação? Não. A ficha caiu. Está aqui. Caiu um verbo de ação. O que caiu? A ficha. Sujeito e o predicado. É tudo aquilo que não é sujeito. No caso, caiu. Beleza? Então, voltando lá. Predicado, por sua vez, está. O que ele quer? Indique qual é o predicado da oração seguinte. Oração: o bom filho compreende o esforço dos pais. Agora fica fácil, né? Qual é o verbo? Primeira coisa a procurar na análise sintática. Verbo. Compreende. Pergunta: o que ou quem compreende o esforço dos pais? O bom filho. Isso aqui é o sujeito. Quando eu tiro o sujeito, todo o restante que sobra é o que? O predicado. Tá. Qual a resposta? Tá aqui. Letra C. Compreende o esforço dos pais. Beleza? Pessoal, se você gostou, compartilha, curte, se inscreve no canal. Sempre tem vídeo aí de correção de provas, de explicação, de conteúdo de português para você mandar bem lá no seu concurso, beleza? Grande abraço, fica com Deus e bons estudos.